Recentemente li a autobiografia em alemão da princesa Estefânia da Bélgica, com o título em alemão que significa Eu deveria ter sido imperatriz. Eu recomendaria este livro para qualquer pessoa interessada nos Habsburgos e no Império Austro-Húngaro. Embora seja uma história unilateral de alguém que foi injustiçado por eles, ainda é muito interessante. O livro é um pouco difícil de encontrar, por isso fiz esta tradução em português. Incluí várias fotos da época e algumas curiosidades ao final do livro. Minha tradução pode ser adquirida no link que se encontra na descrição do vídeo. Ela escreveu suas memórias quando já tinha mais de 70 anos. Estava casada por mais de 30 anos com seu segundo marido. Resolveu compartilhar as histórias de sua vida e de seu primeiro casamento, com o príncipe herdeiro Rodolfo Habsburgo da Áustria. Sua infância foi muito rígida, e mesmo sendo filha dos reis da Bélgica, seu quarto era simples e tinha de acordar às 6 horas da manhã para suas tarefas diárias. Aos 16 anos foi prometida ao príncipe herdeiro da Áustria, quando deixou sua pátria para viver em um lugar cheio de regras e sem apoio de ninguém. Seu marido Rodolfo manteve sua vida de casos amorosos mesmo após o casamento, e após dar à luz a uma menina, para desgosto deste, lhe contagiou com uma doença venérea que a deixou estéril. Sua sogra, a imperatriz Elizabeth Sissi, da Áustria, também a rejeitava, chegando a culpá-la quando seu filho se suicidou ao lado da amante, no caso que ficou conhecido como a tragédia de Mayerling, deixando-a viúva aos 25 anos. Embora o livro termine com a morte de Rudolf, a vida dela certamente continuou. Em 22 de março de 1900, casou-se novamente com o conde Elemer Loniai e se estabeleceu com seu novo marido em uma parte da Hungria que hoje faz parte da Eslováquia. Eles foram forçados a fugir do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e encontraram refúgio na Abadia Beneditina de Pannonhalma, na Hungria. Stephanie morreu lá em 23 de agosto de 1945. Ela também está enterrada lá. A seguir, montei seu depoimento em primeira pessoa e coloquei fotos da época neste vídeo, incluindo a parte que não consta em suas memórias. Eu fui a terceira criança do Duque, futuro rei Leopoldo II da Bélgica e da Duquesa de Brabante, nascida arquiduquesa Maria Henriqueta da Áustria, um casal infeliz e desajustado. Em 1853, o casamento de meus pais foi arranjado exclusivamente por motivos políticos pelo rei Leopoldo I e pelos Habsburgos da Áustria, sem consultar o noivo e a noiva, cujos interesses eram quase inteiramente opostos. Ele tinha pouco interesse pela vida familiar e era apaixonado por questões políticas e econômicas do reino que ele iria governar, enquanto ela era uma jovem versada em religião, com outros interesses limitados à equitação, cachorros e música. Nascida no Palácio de Laeken em 21 de maio de 1864, fui batizada às pressas no dia do meu nascimento. O batismo oficial ocorreu um mês depois, em 25 de junho, em uma cerimônia que durou 1 hora, na capela do Palácio de Laeken, onde recebi o nome Stephanie Clotilde Louise Herminie Marie Charlotte. Após a cerimônia foi oferecido um almoço de gala com 60 pessoas presentes. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Louise, nascida em 1858, e Leopoldo, nascido em 1859. Em 10 de dezembro de 1865, meu avô paterno, o rei Leopoldo I, fundador da dinastia belga, morreu após um reinado de 34 anos. Meu pai ascendeu ao trono com o nome de Leopoldo II, e meu irmão assumiu o título de Duque de Brabante como novo herdeiro do trono. Na primavera de 1868, com quase 9 anos de idade, meu irmão Leopoldo pegou um resfriado após uma queda no lago no Parque de Laeken. Sua condição piorou rapidamente, o médico diagnosticou pericardite aguda. No verão, ele parecia se recuperar, mas sua tosse persistia. Em agosto ele piorou e a rainha daí por diante nunca deixou o leito de seu filho.
Depois de receber os últimos sacramentos em setembro, o filho parecia melhor, mas sua condição piorou novamente até que ele morreu em janeiro de 1869. O primeiro evento que foi profundamente gravado em minha memória foi a morte deste amado irmão. Embora eu tivesse apenas 4 anos e meio, ainda me lembro vividamente desse menino belo e terno, sua resignação durante sua curta doença e a dor de minha mãe, quando ele morreu em seus braços. Minha infância foi, portanto, marcada por esse luto. A partir desse momento, minhas lembranças viram a vida conjugal de meus pais escurecer. Atingida no coração pela morte de seu filho, minha mãe havia mudado muito. No início de 1871, epidemias de tifo e varíola assolaram Bruxelas. A rainha, sem se preocupar com o contágio potencial, ajudou pessoalmente as famílias afetadas. Em abril, eu, que ainda não tinha 7 anos, contraí tifo. Por muitas semanas fiquei inconsciente, febril e com muita dor. Fui salva apenas pelos cuidados de um médico desconhecido, a quem o casal real havia consultado, que recomendou banhos frios. A febre diminuiu e em outubro fui considerada recuperada. Meu pai alimentava a esperança de ter um segundo filho e, portanto, retomou as relações sexuais com a rainha, mas outra filha nasceu em 1872, Clementine, a última filha do casal real. É triste e desanimador pensar que esses dois seres não puderam viver melhor juntos e criar um lar. Mas infelizmente, eles não se entenderam. Seus caminhos se cruzaram por um único instante, apenas para se afastar imediatamente e para sempre. Ele escolheu o da indiferença e da infidelidade, ela teve que aceitar o da resignação, da solidão e da dor. A partir de então, meu pai perdeu o interesse por sua família, ele voltou suas atenções para a notória criação do Estado Livre do Congo, que era seu feudo pessoal e não um território colonial belga. Ele ia visitar a família em Laeken apenas por razões protocolares. Ele nunca se sentiu em casa naquele palácio. Sua verdadeira morada era em outro lugar, fora de seu país natal, longe de sua família. Nunca encontrou a felicidade, enquanto minha mãe nunca a deixou escapar. Minha educação foi entregue à minha mãe e à governanta, a Condessa Baldwin. Eu aprendi alemão com uma professora particular, a Condessa Stephanie de Mayersbach, e a dançar com a Condessa de Buisseret-Lacense. Contra todas as expectativas, aos 15 anos, fiquei noiva de Rudolf, príncipe herdeiro da Áustria, em uma combinação que, assim como meus pais, era mais política do que baseada em afeto. Nosso casamento em 1881 foi realizado com grande pompa e circunstância, mas a felicidade conjugal estava longe de ser alcançada. Rudolf era conhecido por suas indiscrições e relacionamentos extraconjugais, e eu sentia o peso da solidão e do desencanto. A partir de outubro de 1881, eu substituí a Imperatriz Elizabeth Cici nas recepções oficiais. Era eu quem, a pedido da minha sogra, agora acompanhava o imperador e o príncipe herdeiro nas viagens oficiais e recebia soberanos estrangeiros em visita à corte. Eu entrava nos salões de braço dado com meu sogro e era anfitriã em jantares oficiais. Encantada por ser dispensada dos deveres oficiais, a Imperatriz Elizabeth retirou-se da corte, enquanto Rudolf se afastou de mim, com quem se tornou cada vez menos afetuoso. Na primavera de 1883, minha gravidez foi confirmada, encantando o imperador. Após este anúncio, Rudolf voltou a ser atencioso comigo. Tanto eu quanto Rudolf tínhamos certeza de que seria um menino. Até falamos do futuro filho chamando-o de Venceslau Václav, um nome tcheco que refletia as simpatias de Rudolf pelas populações eslavas do Império Austro-Húngaro. Em 8 de agosto, a rainha Maria Henriqueta visitou-me em antecipação ao parto. Eu não ousava falar dos nossos problemas conjugais com minha mãe. Os preparativos para o nascimento principesco obedeceram ao protocolo, orações nas igrejas e exposição do Santíssimo Sacramento nos palácios imperiais. Em 2 de setembro, no complexo do Castelo de Luxemburgo, dei à luz uma filha, Elizabeth Marie, conhecida como Erce. Generosamente, o imperador Francisco José I encheu de presentes a mim e a minha família. Quando o sexo da criança foi anunciado a Rudolf, este não escondeu a sua decepção por não ter recebido um herdeiro para o Império Austro-Húngaro.
mas habituou-se ao seu papel de pai e deu nas suas cartas muitos detalhes sobre a menina recém-nascida. Embora eu tenha florescido no meu novo papel de mãe, este nascimento marcou o início de profundas dificuldades conjugais. Em Praga e Viena, recebemos muitos visitantes e oferecemos muitos jantares. Eu tinha uma ideia elevada da minha posição e esforçava-me para assumir plenamente o papel que o meu título me conferia. Uma vez que a imperatriz tinha fugido de Viena para viajar frequentemente pela Europa. Por sua vez, Rudolf, que desaprovava as políticas de seu pai, desenvolveu amizades entre os oponentes da monarquia e publicou anonimamente suas opiniões políticas no Neues Wiener Tageblatt, editado por seu amigo Moritz Seps. No início de 1886, o príncipe herdeiro adoeceu gravemente. Vários diagnósticos incluíram cistite e doenças estomacais. A intenção era apenas esconder a verdadeira natureza da doença que o afetava. Na verdade, ele havia contraído uma doença venérea, possivelmente gonorreia, durante seus casos extraconjugais. Os médicos, temendo a sífilis, recorreram às abordagens então utilizadas para tratar esta última, nomeadamente o ópio, o conhaque, a morfina, bem como o mercúrio que, tomado em doses demasiado elevadas, podia levar a consequências psicológicas. Para cuidar de si mesmo, Rudolf partiu para ficar na ilha de Lacroma, na Croácia, e me levou com ele. Ninguém me informou sobre a natureza da doença de que sofria meu marido. Quando eu mesma senti os primeiros efeitos, os médicos mencionaram peritonite. As consequências desta mentira foram dramáticas. Quando tentamos conceber outro filho, descobri que eu havia ficado estéril. A partir daquele momento, sentindo-me traída pelo próprio marido, nutri ressentimento e amargura em relação a Rudolf. Recusei-me a retomar a vida conjugal com o marido que só regressava de madrugada e, desiludida e minada por um sentimento de fracasso, mergulhei na depressão. Apesar das tentativas de Rudolf de se reconciliar comigo, a mágoa era profunda. Durante uma visita ao reino da Galiza e Lodomeria em 1887, apaixonei-me pelo conde polaco Artur Potocki. Durante os 18 meses seguintes, não tentei esconder do meu marido o meu afeto pelo conde, que continuou suas próprias ligações extraconjugais. A partir da primavera de 1887, cenas dolorosas se repetiram entre nós. Rudolf começou a perder o controle de si mesmo, sofrendo de profundos acessos de melancolia e mania. Falava diante de quem quisesse ouvi-lo o pressentimento de sua morte iminente. Durante o verão de 1888, notei uma mudança perturbadora no estado geral de Rudolf. Seu caráter cada vez mais irritado levou-o a contínuas explosões públicas de extrema violência. Em outubro de 1888, eu estava preocupada com as tendências depressivas, até suicidas do meu marido. Então dirigi-me ao imperador Francisco José I para alertá-lo. Mas sem conseguir convencê-lo. Comecei por dizer-lhe que Rodolfo estava muito doente e que o seu aspecto patético e o seu comportamento dissipado me causavam sérias preocupações. Mas o imperador me interrompeu e disse que era a minha imaginação que criava fantasmas e que Rodolfo estava muito bem. Ele parecia um pouco cansado, estava sempre viajando e se esforçava demais. Ele deveria ficar mais comigo, mas era para eu não me preocupar. Rudolf buscou outras conexões, em particular com a baronesa Maria Vetsera, de 17 anos, por volta de abril de 1888. Fiquei viúva aos 24 anos quando, em 30 de janeiro de 1889, meu marido foi encontrado morto em circunstâncias estranhas com sua amante, a baronesa Vetsera, ambos mortos a tiros. No pavilhão de caça de Mayerling. A morte do príncipe herdeiro afetou-me profundamente e constituiu a maior catástrofe que pode afetar uma mulher na sua vida de casada. Para mim, Rudolf deixou uma carta sem data que assim dizia: "Querida Stephanie, você está livre da minha presença fatal, seja feliz em seu destino. Seja bom para a pobre pequenina que é a única coisa que resta de mim. Entro calmamente na morte, a única que pode salvar minha boa reputação. Beijando você de todo o coração, seu Rudolf que te ama." Os acontecimentos em Mayerling em 1889 marcaram profundamente minha vida. A morte trágica de Rudolf e sua amante mergulharam-me em luto e escândalo público.
O suicídio de Rudolf abalou os alicerces da monarquia austro-húngara e lançou uma sombra sobre meu futuro. Após a morte de Rudolf, só tinha um pensamento: deixar Viena e o clima pesado da corte. Desejava ir para a casa dos meus pais em Bruxelas, mas nem meu pai nem o imperador Francisco José I permitiriam que eu, que me tornara princesa herdeira viúva, abandonasse a Áustria. Como guardião da neta Elizabeth Marie de 5 anos, o imperador exigiu que eu permanecesse na Áustria com minha filha. Tive que obedecer e obtive permissão para ficar 4 meses no Castelo Miramare, perto de Trieste. No início da viuvez, levei uma vida bastante retraída. Com o passar dos anos, as separações da minha filha tornaram-se cada vez mais frequentes, por isso um relacionamento gratificante com ela não durou. Durante este tempo, continuei meu relacionamento amoroso com o Conde Potocki, a quem apelidei de Hamlet. Viúvo desde 1881, foi camareiro da corte de Viena e membro vitalício da Câmara dos Lordes no parlamento austríaco. Apenas minha irmã Louise sabia. Arthur Potocki permaneceu próximo de mim durante os dias sombrios que se seguiram à morte de Rudolf. Porém, a saúde do conde, que ainda não tinha 40 anos, era tão ruim que ele perdeu a capacidade de falar após a cirurgia devido a um câncer de laringe. Em março de 1890, Potocki morreu e entrei mais uma vez em profundo luto. Na corte de Viena, tive que suportar a frieza da imperatriz Elizabeth, que me evitava, e a atitude igualmente distante adotada pelo imperador Franz Joseph I. Embora tenha mantido o título de princesa herdeira, não mantive minhas funções e não fui mais autorizada a representar a imperatriz. Meu papel era limitado e não podia mais contar com o apoio de muitos amigos. Viajei muito e me dediquei à pintura. Minhas aquarelas pintadas em lacroma foram publicadas como um álbum em 1892. Na Áustria dediquei-me ao canto, fui ao teatro e a concertos durante minhas estadias em minhas residências em Luxemburgo e em Oforgue. Minha vida posterior foi marcada por viagens e busca de conexões significativas, mas também por um profundo senso de solidão e isolamento. Apesar dos desafios, encontrei força na minha arte e nas minhas amizades, buscando beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Até 1898, empreendi longas viagens todos os anos: Corfu, Malta, Tunis e Sicília em 1892, os países nórdicos no ano seguinte, Norte de África, Ilhas Baleares e Córcega em 1894. Grécia e Palestina em 1895, e a Rússia em 1897. Em março de 1898, uma doença me obrigou a desistir de viajar. Sofri de pneumonia e pleurisia, o que me obrigou a permanecer algum tempo acamada. Isso deu origem a temores por minha vida antes que me recuperasse repentinamente. Em 10 de setembro de 1898, a imperatriz Elizabeth foi assassinada em Genebra. Mesmo nunca tendo conseguido me aproximar da minha sogra, fiquei muito afetada por essa morte inesperada. O imperador Francisco José I e o rei Leopoldo II da Bélgica nutriram a ideia de casar-me novamente com o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro após a morte de Rodolfo. No entanto, este último tinha outros planos de casamento com a condessa Sophie Chotek von Wognin, uma dama de companhia da corte dos Habsburgos. Por minha vez, planejava casar-me com um aristocrata, o conde Elemer Loniai, um nobre húngaro de posição inferior, de fé protestante, e um ano mais velho que eu. Depois de estudar direito em Budapeste, ingressou no serviço diplomático. Em 1886 foi nomeado conselheiro da legação. Trabalhou em Bucareste, depois em São Petersburgo e Bruxelas. Em 1890, tornou-se camarista imperial e real na corte austríaca. Promovido a secretário da embaixada em 1892, trabalhou em São Petersburgo, Paris, Londres e Estugarda. Aproveitou então uma licença de 1 ano para viajar para a África e países mediterrâneos. Em 1895, acompanhou o arquiduque Luís Vitor como membro da legação imperial durante a coroação do czar Nicolau II em São Petersburgo. Em 1896, ele e seu irmão Gábor foram elevados à dignidade de conde.
Em 1897, renunciou ao serviço estrangeiro e aposentou-se do serviço público. Para poder casar-se comigo, ele se converteu ao catolicismo. Não tive coragem de avisar meu pai sobre meus planos de casamento. Optei por me dirigir por carta em outubro de 1899 à Rainha Vitória, que me apoiava. No entanto, o rei da Bélgica recusou-se a ver sua filha casar-se com um homem de posição inferior. Recebi uma resposta negativa de Leopoldo II. Meu pai me respondeu nos termos mais severos e duros que me recusou seu consentimento. A carta da Rainha Vitória errou o alvo. Ele deu a ela também uma resposta extremamente rude, na qual ele até sugeriu que era melhor ela não interferir em assuntos que não lhe diziam respeito. Os soberanos belgas, ofendidos por eu não lhes ter falado principalmente sobre meus projetos matrimoniais, cortaram qualquer relação comigo e proibiram-me de regressar à Bélgica. Leopoldo II até planejou tirar de mim o título de Alteza Real, mas os juristas da corte demonstraram a impossibilidade disso. O rei proibiu minha irmã mais nova, Clementine, de se corresponder comigo e ameaçou abolir a anuidade de 50.000 francos que ela recebia. Em março de 1900, no Castelo Miramare e após 11 anos de viuvez, casei-me com o conde Elemer Loniay. O imperador relutantemente deu sua autorização, mas perdi minha posição e meus títulos imperiais ao me casar novamente. Enquanto minha filha Elizabeth Marie permaneceu em Viena sob a tutela de seu avô. Minha casa na Áustria como ex-princesa herdeira foi dissolvida. Todos os que dela faziam parte foram demitidos, mas alguns deles foram designados para o serviço de minha filha. Os patrocínios exercidos por mim foram-me retirados, e recebi assim uma pensão anual de 100.000 florins. Meu novo marido, por sua vez, tinha uma renda anual de 50.000 florins. A imprensa austríaca, e em particular o jornal Die Presse, viu neste casamento um certo romantismo maravilhoso que fechou finalmente o portal de Hofburg, deixando de ser princesa viúva. Os novos cônjuges estabeleceram-se inicialmente no Palais Zich em Viena. 2 anos após meu casamento, minha filha Elizabeth Marie casou-se em janeiro de 1902 com o príncipe Otto Graetz, um príncipe austríaco nascido em uma antiga família soberana. Apesar das objeções de seu avô, o imperador Francisco José I, que mais tarde deu seu consentimento. Poucos meses depois, em setembro, enquanto estava em Londres, soube da morte de minha mãe, a rainha Maria Henriqueta, que vivia afastada da corte belga. Imediatamente parti para prestar uma última homenagem a ela. No entanto, o rei Leopoldo II ainda estava tão furioso com o casamento desigual de sua filha que proibiu-me de comparecer ao funeral, e fui finalmente forçada, alguns dias depois, a retornar a Londres. Meu pai morreu em dezembro de 1909, deixando como principal beneficiário de seu testamento sua amante principal, a prostituta francesa Caroline Lacroix, bem como o Royal Traste. Ele também ocultou deliberadamente propriedades incluídas em seu patrimônio em empresas de fachada na Alemanha e na França, não apenas para privar suas filhas delas, mas também para permitir que seus projetos de planejamento urbano continuassem. O Estado belga ofereceu uma transação financeira às 3 princesas, que receberiam cada uma quantia de 2 milhões de francos. Enquanto eu e Clementine aceitamos a proposta, Louise recusou-a e iniciou, em dezembro de 1910, um primeiro julgamento contra o Estado belga. Em abril de 1911, Louise iniciou um segundo processo relativo às empresas francesas criadas por Leopoldo II. Em 22 de janeiro de 1914, foi celebrado um acordo entre Louise, o Estado belga e alguns dos seus credores. Recebemos ao final pouco mais de 5 milhões de francos da fortuna de nosso falecido pai. Em janeiro de 1906, Elemer e eu compramos a mansão Rusovci na Hungria, atual Eslováquia, para estabelecermos ali nossa residência permanente. O edifício de estilo neoclássico está situado numa área de mais de 2.400 hectares, constituído por um parque de estilo inglês, plantado com faixas roxas, abetos prateados e múltiplas espécies decorativas, que se estende por ambas as margens do Danúbio.
Lá recebemos muitos convidados, incluindo o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Morganática, ainda condenada ao ostracismo pela corte de Viena, e escritores, como a pacifista Berta von Suttner. Foi necessária uma reforma na residência que contava com 200 quartos. Elemer expôs ali suas coleções artísticas, incluindo móveis antigos, pinturas de mestres antigos e modernos, além de porcelanas preciosas. Criamos 3 jardins, um roseiral, um jardim alpino e outro de inspiração holandesa. Quando soube do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, estava convencida de que a morte do presumível herdeiro do trono austro-húngaro era esperada pelo imperador Francisco José I porque ele sabia do perigo que seu sobrinho corria. 4 semanas depois, a Primeira Guerra Mundial estourou. Como a Hungria ainda não estava passando por muitas dificuldades, montei um dispensário improvisado na casa de Rusovci. Enquanto Elemer aceitou um cargo de gestão na Cruz Vermelha Austríaca que o levou à Romênia e à Sérvia. Trabalhei como enfermeira em nossa residência. Em novembro de 1916, a saúde do imperador Francisco José I piorou e toda a família foi vê-lo. Deixei a Hungria e fui para Viena, onde o imperador morreu de bronquite e pneumonia aos 86 anos, em 21 de novembro de 1916, após um reinado de 68 anos. Comparecemos ao funeral, que ocorreu 9 dias depois. Nesta ocasião, a monarquia dos Habsburgos revelou todo o seu esplendor pela última vez. O novo imperador Carlos I liderou o cortejo fúnebre, que incluiu representantes das potências aliadas, todos os príncipes alemães e os membros da Casa de Habsburgo. No coro da Catedral de Santo Estevão, o novo imperador e sua esposa, a imperatriz Zita, ocuparam um lugar de destaque ao lado dos governantes estrangeiros, e atrás deles estávamos nós, seus parentes próximos. Eu e minha filha fomos colocadas na terceira fila. Finalmente, os restos mortais de Francisco José I foram colocados ao lado de sua esposa e filho na cripta imperial, no centro de Viena. O novo imperador, em janeiro de 1917, concedeu o título de príncipe húngaro com o estilo de Alteza Sereníssima Elemer. Após o armistício de 11 de novembro de 1918, o Império Austro-Húngaro deixou de existir. Em março de 1919, toda a família imperial teve de deixar a Áustria. No entanto, esta medida não se aplicava a mim nem à minha filha, que foram excluídas da Casa dos Habsburgos após o meu casamento. Até a Segunda Guerra Mundial, Elemer e eu passamos nossas vidas pacificamente em Rusovci. Nos anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, Elisabeth Marie, que residia com a família na Baixa Áustria, e eu ainda tínhamos fortes sentimentos uma pela outra. Esta ternura foi expressa especialmente por cartas, pois era difícil viajar para Rusovci. Em 1922, tive o prazer de receber meus 2 netos mais velhos, Francisco José e Ernest Verian de Windischgrätz. Os adolescentes, porém, estavam ansiosos para voltar para casa porque as minhas atitudes eram muito diferentes daquelas a que estavam acostumados. A última carta que escrevi para minha filha datava de 1924, ano em que Erce acabava de obter o divórcio do marido. No ano seguinte, Elisabeth Marie participou da festa de minhas bodas de prata. Depois disso não a vi mais, fiquei confusa e até intolerante, pois não poderia tolerar a imoralidade da sua vida amorosa e como a reprovação lhe parecia insuficiente, preferi afastar-me. Rezar pela minha filha e pedir aos sacerdotes que unissem as suas orações às minhas. Em 1933, planejei escrever minhas memórias. A Casa Queller and Amelan em Leipzig concordou em publicar o livro simultaneamente na Europa e em Nova York. O contrato de publicação foi assinado em abril de 1934, mas a distribuição do livro se deu em outubro de 1935, sob o título original de Ich sollte Kaiserin werden, Eu era para ser imperatriz. Nas livrarias alemãs, porque o livro foi censurado na Áustria, onde a polícia visitou todas as livrarias de Viena para apreender os exemplares já à venda. No livro, publiquei a última carta de Rudolf para mim e proclamei que ele e a baronesa Wetzer haviam feito um pacto de suicídio.
A obra apareceu em uma versão francesa em 1937 em Bruxelas sob o título Je devais être impératrice, Eu Deveria Ser Imperatriz, e no mesmo ano foi finalmente autorizada para ser publicada na Áustria sob o título original. Enquanto mantivemos uma saúde satisfatória, Elemer e eu viajamos e conhecemos vários governantes exilados, o deposto czar Fernando I da Bulgária e a imperatriz Zita. Conhecemos este último em Espanha, e depois na Bélgica, onde Fernando estava exilado desde 1930. Gradualmente retiramo-nos para nossa propriedade, onde levamos uma existência mais reclusa, pontuada por exercícios religiosos. Entre nossos conhecidos mais próximos figurava, a partir de 1944, nosso capelão, Geza Karsai, germanista, professor universitário e monge da abadia de Panonhalma. Em julho de 1944, redigi meu testamento. Deserdei minha filha, que havia se divorciado do príncipe Otto de Windisch-Graetz, para viver com Leopold Petri, um deputado social-democrata da Baixa Áustria. E deixamos todos os nossos bens imóveis à ordem dos beneditinos. O ano de 1944 trouxe novas preocupações para nós porque o exército alemão pretendia transformar nossa residência num hospital militar para feridos de guerra. Projeto que foi rejeitado no último minuto. Por outro lado, no outono, o alemão Edmund Wesemeyer, comandante da cidade de Budapeste, instalou-se em Rusovce acompanhado por uma grande comitiva. Ele começou a vasculhar todos os arquivos da casa e confiscou documentos de natureza histórica, como cartas do príncipe herdeiro Rudolf. Fomos obrigados a refugiar-nos em alguns quartos porque os ocupantes se tinham apropriado da maior parte do castelo. No final de março de 1945, os alemães, percebendo que a sua posição estava ameaçada pelo avanço do Exército Vermelho, viajaram mais para o oeste. Em abril de 1945, foi o Exército Vermelho, que acabava de lançar uma última ofensiva repelindo os alemães perto do Lago Balaton, que chegou à mansão Rusorce. Durante as primeiras semanas da ocupação soviética, preferimos ficar em casa com alguns criados. No entanto, em maio deixamos a nossa residência para nos refugiarmos na abadia de Panonhalma, protegida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 3 meses depois, em 23 de agosto de 1945, Stephanie morreu de acidente vascular cerebral, aos 81 anos. Nem sua filha, nem nenhum de seus descendentes estiveram presentes em seu funeral. Foi enterrada na cripta da abadia de Panonhalma. Elemer sobreviveu menos de um ano, morrendo em 29 de julho de 1946, e foi enterrado ao lado dela.